Então, voltando aqui na parte 2, né? Falando da hipocrisia das religiões, né? E saindo um pouco daquele assunto, apesar de ser uma continuação, mas eu vou voltar lá. Você vê que toda esses sistemas de controle, né? Porque desde há muito tempo se fala dessa ordem mundial nova, né? Porém é sempre taxado como teoria da conspiração, né? Foi sempre taxado, mas assim que as coisas foram acontecendo, né? E está acontecendo, nós, aqueles que estão estudando desde há um tempo, que somos, entre aspas, despertos, eu não gosto muito desse termo, né? Mas enfim, porque ele está sendo usado para outra narrativa, né? Uma narrativa de engano. Mas enfim, né? Nós estamos começando a ver que tudo está se cumprindo, né? E a Bíblia, que todo mundo coloca como sagrada, santa, como sacra, né? Ela, na verdade, no meu ver, eles colocam ali verdades, né? Porque se fosse só mentira, todo mundo saberia, né? Aquele ditado, a mentira tem perna curta. Mas eles colocam verdades, porque verdades ressoam com o nosso eu verdadeiro. Só que eles colocam mentiras para enganando, como se fosse algo podre comendo de dentro para fora. Então, quando você vê a mentira em si só ela não tem poder, mas a mentira com verdades, ela se corrompe, ela se destrói de dentro para fora. Então, quando você vê o que é a religião, vamos falar agora vamos voltar para o Ocidente, né? O que o Ocidente acredita, né? O Ocidente, quando eu falo que Ocidente, vamos falar de cristianismo, né? Aqui vamos falar de Brasil, né? As Américas no geral e Europa, né? Tem a figura, apesar de ter enfraquecido, do cristianismo, né? Só que esse Cristo, quando você para ver, ele é um Cristo que não veio para ir contra. Ele veio um Cristo apenas para se sacrificar. Sacrificar em que sentido, né? Fazer com que nós, né, nós entregamos tudo de mão beijada para o inimigo, com a intenção de que haverá uma paz. Mas essa paz não é uma paz verdadeira, né? É como se um ladrão entrasse em sua casa, né? O ladrão entrou na sua casa e você fala: não, não, pode pegar tudo, né? Pega tudo da minha casa, pode ficar com a minha casa que eu vou embora. Então, peraí, isso não é uma paz, entendeu? Você está dando tudo de mão beijada para o seu inimigo, né? É claro, o seu inimigo não vai querer guerrear com você, você deu de mão beijada para ele, entendeu? Então, esse Cristo que ele foi criado e tem inúmeras provas aí, você vai atrás das provas, você vai pesquisar. Aqui eu só estou colocando questionamentos para você ir atrás. Eu não sou guru, eu não sou mestre, eu não sou professor de ninguém, entendeu? Você tem que ir atrás das suas informações, entendeu? Porque uma coisa que eu percebo, por que as pessoas são enganadas? Saindo um pouco do assunto. Porque as pessoas querem alguém que faça aquilo que elas precisam fazer para elas. Então eu não sou mestre, eu não sou guru, eu não sou senhor de ninguém. Então quando você vê esse Cristo criado por Roma, para manter as pessoas dentro do Império Romano, porque o Império Romano já estava no momento de declínio, né? Então eles precisavam criar algo ali, né? Para prender as pessoas, essa é a verdade. Então eles criaram esse Cristo que vai apaziguar tudo, né? Que vai vir, vai salvar, vai rebanhar a noiva, a igreja, né? Só que quando você para analisar, né? Ele não fez nada disso e nem vai fazer. E as pessoas ficam esperando, né? A volta dele. Vai sentar e vai ficar esperando, porque ele nunca vai voltar, né? Porque na verdade ele faz parte, né? Do grupinho que mantém a humanidade presa. Porque eles precisam de nos alimentar, né? Alimentar nossa energia com a tristeza, com a angústia, com o sofrimento. Isso alimenta eles. Então esse Jesusinho, né? Bonitinho, que quando alguém dá um tapa na cara ele oferece o outro, né? Mostrando nenhuma resistência, nenhuma força, nenhuma virilidade, né? Uma total submissão a esse sistema que escraviza a humanidade. E é sempre falado que vai vir uma era de paz na Terra. Todas as religiões falam isso. Mas o que acontece é cada vez pior, né? Cada vez mais sofrimento, mais guerra, mais pobreza,
E as pessoas sempre acreditando num falso Messias. Só que aí o sistema ele viu, né, que com o passar do tempo a humanidade ela vai recordando do seu passado, vão criando tecnologias, vão indo atrás do conhecimento, e aí eles precisam inovar, né? Você vê que eles já não falam mais daquele Deus mau do Antigo Testamento, é o que é a nova era de luz, os seres pleiadianos, arcturianos vão vir para salvar nós. Os arcturianos, os pleiadianos, né, os não sei que lá anos, vai vir ajudar a humanidade, mas não vai. Eles vão vir para dar uma falsa paz, um falso período de abundância que sempre era para ter existido, porque existe abundância e riqueza para todos na Terra. Mas eles retêm para eles, né, para justamente manter a humanidade cativa. E aí muitos vão se entregar ao sistema. Para o quê? Para receber migalhas. Sendo que isso tudo é ilusório, né? O nosso espírito não precisa de nada dessa mentira, esse reino de mentiras, né? De Satanás, né? Só que os crentes acham que Satanás eles estão contra Satanás. Só que quando eles vão nas igrejas, que eles cultuam esse Deus tirano, e esse Deus que eles cultuam é o próprio Satanás, é o mentiroso, é o acusador, né? É o adversário da humanidade. Então, se ele é todo poderoso, né? Por que ele nunca ajudou a humanidade? A humanidade sempre foi isso e sempre vai ser, né? E as pessoas vão morrer com essa promessa, né? Vão ficar para sempre nesse samsara. Porque essa promessa, a pessoa desencarna, né? Você vê isso muito em experiência quase morte, né? Muito, muito, muito. Ah, é porque eu vi uma luz branca. Porque aí eu vi meus parentes. Não, volta pra Terra que você tem uma missão. Um karma, uma dívida, um propósito. É sempre a mesma história, né? Não, porque Jesus pegou na minha mão, Nossa Senhora, Iemanjá, sei lá o que for, né? Odin. Depois eu vou chegar, né? Até mesmo na mitologia nórdica, que é uma das que chega mais próximas, né? Ali da verdade, mas também foi corrompida pelo sistema, né? Como tudo. Como tudo. Até a mitologia nórdica, que é uma das que mais preservou esse conhecimento. Mas mesmo eles foi corrompido também, né? Para manter todos os povos na prisão. Hoje em dia não existe um povo melhor do que o outro. Entendeu? Todos podem despertar. Não existe isso, um povo escolhido. Isso aí é balela. Entendeu? Isso que eles criaram de um povo escolhido é balela. Para realmente causar guerra entre si, né? E você vê que sempre são as pessoas. Ah, não, eu sou o povo escolhido, o outro não. Aí o outro pensa que eu sou o povo escolhido, os outros não. Por isso que as guerras sempre existiram e sempre vão existir, né? Por causa do quê? Do ego inferior, né? Eu sou melhor do que o outro. Eu sou mais poderoso, eu sou mais rico, eu sou mais bonito. Só que isso tudo aqui é ilusório, né? Mas não é aquele ilusório do budismo, do hinduísmo, que eles negam tudo. Porque se você for olhar no próprio Advaita, eles são ateus, né? Aqueles que seguem os escritos antigos da Índia. Porque eles falam que a única realidade é Brahman, né? E eles falam que tudo é Brahman, que todo mundo vai voltar para Brahman, né? Brahman, seja lá como for a pronúncia. E para eles isso é tudo. Não existe algo além disso, né? Para eles tudo é voltar para Brahman. Tudo é Brahman e é uma loucura que só. E até mesmo entre eles, os yogis, os Advaita, né? Enfim, tem várias distorções entre eles mesmos e nos próprios escritos deles existem várias confusões, várias contradições, assim, uma coisa de louco, sem sentido nenhum, né? E só que no meu entendimento, né, quando eu pesquisei essa ZQM, a pessoa vai lá, morre, né? E geralmente a morte é uma continuação da sua vida. Então se você morreu católico, morreu, sei lá, no mundo islã, você vai ver lá no outro lado, vai ver Jesus, vai ver Buda, vai ver alguém desses que você acreditava. Ele vai pegar no seu ombro. Não, você precisa voltar para a terra. Você deixou um filho, você deixou um grande amor para trás. Você precisa voltar para sua missão, ou senão você precisa voltar para o seu karma, entendeu? E você aceita. Porque tudo nesse mundo é concessões, né? Até para você abrir a conta no banco, você tem que assinar, você tem que dar os seus direitos. Você vai instalar um aplicativo no seu celular, você tem que permitir. Então eles usam
né, do engano para as pessoas ficarem reencarnando no samsara. E qual que é o objetivo, né, da morte e do renascimento? É porque, né, isso aí já vai entrar numa parte que eu estou estudando, que é uma visão minha, entendeu? Que na minha visão, esses seres que criaram esse universo, eles precisam da nossa energia, porque eles não têm esse espírito que nós temos, né? Que é o vril, que eles falam, né? No hinduísmo eles vão falar do prana, né? Essa energia, esse fogo que tem dentro de nós, e ainda mais nós, latino-americanos, né? Você vai nesses países europeus, nesses outros cantos, eles não têm esse fogo, essa energia, que muitas vezes é até mesmo confundido com rebeldia, né? Que nós temos. É claro que isso é só um modo de comparação, né? Nós não somos melhores que os europeus, que os asiáticos, enfim. Então, né, só para dar uma exemplificada, uma contextualizada. Então, esses seres que são de outro universo, né, eles precisam criar toda essa história, toda essa cultura, todas essas narrativas para o quê? Para manter nós, espíritos livres, dentro dessa prisão, e para a gente, por meio da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa angústia, porque nós acreditamos que isso tudo é real, né? Quando o nosso verdadeiro espírito sabe que não, mas a nossa alma, que é uma criação demiúrgica, que está nesse teatro, ela faz com que nosso espírito interprete isso tudo como real, e o nosso espírito, que é energia pura, ele vai como se fosse se dispersando, né, para esses seres, e nós mesmos ficamos fracos, abatidos, né, sem perspectivas, sem o poder real que é nosso por direito, né? E nós, como almas, se vendemos nesse mundo, né? Por poucas coisas, né? Por um grande romance, por uma grande fortuna, ou por uma fama, por uma glória efêmera, né? E nós nos esquecemos de nosso verdadeiro eu, né? Do nosso verdadeiro espírito, né? E é isso que eu vejo que os hindu, eu vou resumir hindu, o Oriente, que eu não vou entrar aqui porque cada uma tem uma distorção ali, uma desavença ali, mas no fundo é quase tudo a mesma porcaria, né? Então eles falam que a gente tem que se desprender até do nosso eu, se sacrificar como se a gente se doasse mesmo para esses seres existir e nós mesmos não existir, entendeu? Então eu não consigo entender, né, esse samsara, a não ser que é para escravizar, que é para nos extrair, para que eles sobrevivam. É assim que esse sistema aqui na Terra funciona. 1% da elite mundial, se a gente pode dizer que eles são 1%, eles são bem menos que 1%. Eles detêm a riqueza, 99% da riqueza. E nós, que somos 99%, detemos 1%. E nós brigamos, se matamos, nos destruímos entre nós para a gente ter um pouco, né? Ou quase nada. E eles esbanjam entre eles. Então eu não consigo entender. E isso não está somente fixo aqui nesse palco chamado Terra. Isso se estende a vários mundos desse próprio demiurgo, né? Seja lá o Yaldabaoth, como os gnósticos, né? Na era medieval, ali nos primeiros séculos diziam, né? Apesar de eu ter muita desavença com esse pensamento gnóstico cristão, né? Porque eu já disse aqui sobre esse Cristo romano, né? Então você vê que até nas gnoses, né, que era para ser uma via de libertação, tem um engano. Porque eles falam do demiurgo, né? Fala de tudo isso, dos arcontes, mas eles colocam Jesus como libertador, né? Que é outro arconte. Se não for o próprio demiurgo em uma forma diferente, né? Mas enfim, a gente vai chegar nesse ponto mais adiante, que é algo bem complexo, que fala das holografias, né? Das projeções, do efeito colmeia, né? Aí já é um papo bem avançado. Mas por que então que as pessoas creem em um Cristo? Todas as religiões falam de um Cristo, porque isso está no nosso inconsciente. E esse é o tema do próximo vídeo.